Ninguém entendeu por que a idosa cobria a casa com uma lona. Até que tudo mudou. Rosa Silva acordava todos os dias às 5:30 da manhã com uma única obsessão na cabeça. Aos 68 anos, a viúva havia desenvolvido um ritual que intrigava e incomodava toda a vizinhança do pequeno distrito de Vila Esperança, no interior de Minas Gerais. Pontualmente às 3 da tarde, ela saía de sua casa simples de madeira, carregando uma lona escura e pesada. Com movimentos precisos e determinados, começava a cobrir cada centímetro da construção que havia sido seu lar por mais de 40 anos. Os vizinhos paravam suas atividades para observar, sussurrando entre si sobre o comportamento estranho da mulher que, há 3 meses, repetia aquele mesmo ritual todos os dias. Essa mulher enlouqueceu de vez, murmurava Dona Conceição para a comadre Aparecida, enquanto as duas observavam da janela. Não pode ser normal uma pessoa fazer isso todo dia. Rosa ignorava completamente os olhares curiosos e os comentários maldosos que ecoavam pelas ruas de terra batida da vizinhança. Seus cabelos grisalhos, sempre presos em um coque simples, balançavam levemente enquanto ela se esticava para alcançar as partes mais altas da casa. Suas mãos calejadas, marcadas por décadas de trabalho duro, amarravam cada ponta da lona com nós firmes, verificando 2 vezes se estava tudo no lugar certo. A rotina se repetia com a precisão de um relógio, sempre no mesmo horário, sempre com o mesmo cuidado meticuloso. Ela começava pela lateral esquerda da casa, depois cobria a frente, em seguida o lado direito e, por fim, a parte de trás. Cada movimento era calculado, como se seguisse um manual invisível que só ela conhecia. "Mãe, pelo amor de Deus, me explica que história é essa?", disse Helena, a filha mais velha de Rosa, quando chegou de surpresa numa tarde de quinta-feira. Helena havia dirigido 2 horas desde Belo Horizonte, após receber ligações preocupadas de vizinhos. "Os vizinhos estão falando que a senhora está com problemas de cabeça." Rosa não parou sua atividade nem por um instante. Continuou ajustando a lona sobre o telhado de telhas antigas, como se a filha não estivesse ali. "Mãe, estou falando com a senhora." "Ouvi muito bem, Helena. Não estou surda", respondeu Rosa sem olhar para baixo. "E não tenho problema de cabeça nenhum. Tenho uma casa para proteger." "Proteger do quê? Não tem nem previsão de chuva para os próximos dias." Rosa desceu da pequena escada de madeira que usava para alcançar o telhado e encarou a filha com seus olhos castanhos ainda brilhantes apesar da idade. "Helena, filha, você cresceu nesta casa. Sabe muito bem que eu sempre cuidei de tudo aqui com muito carinho. Se estou fazendo isso, é porque preciso. Confia na sua mãe." "Mas, mãe, isso não faz sentido. A senhora gasta uma fortuna comprando lona nova toda semana. E para quê? Para cobrir a casa quando não vai nem chover?" Rosa suspirou profundamente e se dirigiu para dentro da casa, deixando Helena falando sozinha no quintal. A filha ficou ali parada, observando a lona que balançava levemente com o vento da tarde, tentando entender o que se passava na cabeça da mãe. Naquela mesma tarde, seu Benedito, o vizinho mais próximo, se aproximou da cerca que separava os 2 terrenos. Era um homem de cerca de 70 anos, aposentado e sempre disposto a ajudar os vizinhos. "Dona Rosa, posso dar uma mãozinha aí?" perguntou ele, gesticulando em direção à lona. "Não precisa, seu Benedito, mas obrigada pela gentileza", respondeu Rosa educadamente. "A senhora não acha que seria melhor consertar o telhado de uma vez? Eu conheço um pedreiro muito bom aqui da região." Rosa parou o que estava fazendo e olhou diretamente para o vizinho. "O telhado está perfeitamente bem, seu Benedito. Só estou protegendo a casa das chuvas que vêm por aí. Mas Dona Rosa, com todo respeito, não tem previsão de chuva para esta semana. E outra coisa que reparei, a senhora só coloca essa lona quando está sol. Nos dias nublados, que seria quando realmente poderia chover, a senhora deixa a casa descoberta." Rosa sentiu o coração acelerar. Não havia pensado que os vizinhos estavam observando com tanta atenção. Precisava ser mais cuidadosa. "Cada um cuida de sua casa como acha melhor, não é mesmo?" respondeu, tentando manter a voz firme. Seu Benedito percebeu que havia tocado em um assunto delicado
e se afastou, mas não sem antes trocar um olhar preocupado com a esposa, que observava de longe. À noite, Rosa descobria a lona cuidadosamente, dobrando-a e guardando-a em um canto protegido do quintal. Era sempre assim. Cobria durante o dia e descobria ao final da tarde. Um ritual que não fazia sentido para ninguém, exceto para ela. Na semana seguinte, Mariana, a neta de 16 anos, visitou a avó durante as férias escolares. A adolescente havia sempre sido muito próxima de Rosa e não conseguia entender as mudanças no comportamento da avó. "Vó, que é isso tudo?" perguntou Mariana, apontando para as pilhas de lonas novas guardadas no quintal. "São lonas para proteger a casa, minha querida." "Mas, vó, tem umas 10 lonas aqui. Por que a senhora precisa de tantas?" Rosa desconversou rapidamente, mudando de assunto para perguntar sobre os estudos da neta. Mas Mariana não era facilmente distraída. "Vó, a senhora está gastando muito dinheiro com essas lonas. Mamãe está preocupada." Sua mãe sempre foi preocupada demais, desde pequena. "Mas, vó, sério, isso não está normal. Todo mundo na cidade está comentando." Rosa sentiu um aperto no peito. Sabia que não poderia continuar escondendo por muito tempo, mas ainda não era a hora de revelar tudo. Precisava de mais algumas semanas. "Mariana, às vezes na vida a gente precisa fazer coisas que os outros não entendem na hora. Mas tudo tem um motivo, filha. Confia na avó." A menina ficou preocupada com a tristeza que viu nos olhos da avó. Tinha certeza de que algo muito sério estava acontecendo, mas não sabia como ajudar. Quando chegou em casa, Mariana contou tudo para a mãe, Helena, que decidiu investigar mais a fundo. No dia seguinte, Helena foi até o centro da cidade e conversou com alguns comerciantes. "Sua mãe tem comprado lona aqui toda semana, sempre pagando em dinheiro", revelou seu João, dono da loja de materiais de construção. "Já deve ter gastado uns R$ 2.000 só em lona." Helena ficou chocada. A mãe era uma pessoa muito econômica, que guardava cada centavo. Gastar tanto dinheiro com algo aparentemente desnecessário não combinava nada com o perfil de Rosa. Na mesma tarde, Helena descobriu algo ainda mais preocupante. A funcionária do banco da cidade, conhecida da família, comentou discretamente que Rosa havia feito vários saques significativos nas últimas semanas. "Desculpa me meter, Helena, mas sua mãe sacou quase R$ 10.000 no último mês. Para uma aposentada, é um valor bem alto. Achei que vocês deveriam saber." Helena sentiu as pernas bambearem. R$ 10.000 era praticamente toda a reserva que a mãe tinha conseguido juntar ao longo dos anos. Como ela estava gastando tanto dinheiro e com o quê? Naquela noite, Helena confrontou a mãe. "Mãe, preciso saber o que está acontecendo. Soube que a senhora tem gastado muito dinheiro ultimamente." "Quem disse isso?" Rosa ficou na defensiva. "Isso não importa. Importa que a senhora está gastando a reserva toda. E com o quê? Com lona?" "Helena, meu dinheiro é meu. Trabalho desde os 14 anos, criei vocês 3 sozinha depois que seu pai faleceu. Acho que tenho o direito de gastar meu dinheiro como quiser." "Claro que tem, mãe, mas isso não é normal. A senhora sempre foi tão cuidadosa com o dinheiro e agora está gastando tudo com lona para cobrir a casa. Que sentido faz isso?" Rosa se levantou da cadeira da cozinha e se dirigiu para o quarto. "Não preciso dar satisfação dos meus gastos para ninguém, nem para você. Mãe, pelo menos me diz se está passando por algum problema. Se alguém está ameaçando a senhora, alguma coisa assim." Rosa parou na porta do quarto e se virou. "Ninguém está me ameaçando, Helena. Eu só estou protegendo uma coisa muito importante. Mas ainda não posso falar sobre isso. Preciso que confie em mim, só mais um pouco." Helena ficou ainda mais preocupada. Que coisa importante poderia ser tão secreta assim? Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. No final de semana seguinte, Carmen, a filha do meio, veio visitar a mãe junto com o marido, Roberto. Carmen era enfermeira em um hospital de Brasília e tinha experiência com idosos que desenvolviam problemas de saúde mental. "Mãe, Helena me contou sobre essa história das lonas. Acho que seria bom a senhora passar em um médico." "Não preciso de médico nenhum, Carmen. Estou perfeitamente bem." "Mas, mãe, esse comportamento não é normal.
Cobrir a casa todos os dias, gastar tanto dinheiro. Carmen, você é enfermeira. Deveria saber que cada pessoa tem suas manias. Isso não quer dizer que está doente. Roberto, que sempre teve um bom relacionamento com a sogra, tentou uma abordagem mais suave. Dona Rosa, a senhora não precisa nos contar tudo, mas pelo menos deixa a gente ajudar. Se é algo relacionado à casa, posso dar uma olhada, ver se precisa de algum reparo. Não precisa de reparo nenhum, Roberto. A casa está ótima. Então, por que a senhora sente necessidade de cobri-la? Rosa ficou em silêncio por alguns minutos. Ela queria muito contar tudo para a família, mas sabia que eles não entenderiam. Pior ainda, poderiam tentar impedir o que ela estava fazendo. É difícil de explicar, disse finalmente, mas prometo que logo vocês vão entender tudo. Carmen trocou um olhar preocupado com o marido. Já havia cuidado de muitos idosos que começavam a apresentar sintomas de demência ou outras condições neurológicas, e o comportamento da mãe era um sinal de alerta. Depois que Carmen e Roberto foram embora, Helena ligou para Marta e a filha mais nova, que morava em São Paulo. Marta, preciso que você venha para cá. A situação da mãe está cada vez mais estranha. Como assim estranha? Helena contou todos os detalhes, as lonas, os gastos excessivos, o sigilo, as respostas evasivas. Vocês acham que ela está perdendo a cabeça? Perguntou Marta. Não sei. Ela parece lúcida em tudo mais, conversa normalmente, lembra de tudo. É só essa obsessão com cobrir a casa que é esquisita. Vou para aí no próximo fim de semana. Acho melhor nós três conversarmos com ela juntas. No dia seguinte, um evento inesperado chamou ainda mais atenção para o comportamento de Rosa. Finalmente choveu forte em Vila Esperança, depois de 2 semanas de sol intenso. E para a surpresa de todos os vizinhos, Rosa não colocou a lona na casa. Dona Conceição ficou observando da janela, esperando ver Rosa sair com a lona, mas ela permaneceu dentro de casa, fazendo seus afazeres normalmente, enquanto a chuva caía sobre o telhado descoberto. Aparecida, vem ver isso, chamou Dona Conceição para a comadre. A Dona Rosa não colocou a lona hoje, justamente quando está chovendo de verdade. Que mulher esquisita. Primeiro fala que é para proteger da chuva, mas só coloca quando está sol. Agora que está chovendo de verdade, deixa a casa descoberta. A informação se espalhou rapidamente pela vizinhança. Havia alguma coisa muito estranha acontecendo na casa de Dona Rosa. Naquela tarde, depois que parou de chover, Dona Neuza, uma senhora de 72 anos que sempre fora muito próxima de Rosa, decidiu fazer uma visita com biscoitos caseiros. Rosa, filha, trouxe uns biscoitinhos de polvilho que acabei de fazer. Que gentileza, Neuza, entra, vamos tomar um café. As duas se sentaram na cozinha simples, decorada com toalhas bordadas à mão que Rosa havia feito ao longo dos anos. Rosa, posso te fazer uma pergunta como amiga? Claro, Neuza. Que história é essa das lonas? Toda a vizinhança está comentando. Rosa sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Era a primeira vez que alguém perguntava com carinho genuíno, sem julgamentos. Neuza, é muito complicado. Eu estou protegendo uma coisa muito importante aqui dentro de casa. Mas se eu contar para alguém antes da hora, posso estragar tudo. Que coisa, filha? Não posso falar ainda, mas prometo que logo você vai entender. Todo mundo vai entender. Neuza pegou a mão da amiga. Rosa, você está me assustando. Se está em algum problema, pode contar comigo. Somos amigas há mais de 30 anos. Eu sei, Neuza, e agradeço muito. Mas não é problema. É uma coisa boa. Uma coisa que pode mudar a vida da minha família. Só preciso de mais algumas semanas. Algumas semanas para quê? Rosa se levantou da mesa e caminhou até a janela da cozinha, observando o quintal molhado pela chuva da manhã. Para que tudo esteja pronto. Neuza foi embora ainda mais preocupada. Havia alguma coisa na voz de Rosa, uma mistura de esperança e medo, que a deixou muito inquieta. No fim de semana seguinte, as 3 filhas se reuniram na casa da mãe para uma conversa séria. Rosa estava preparando o almoço quando elas chegaram. Mãe, senta aqui com a gente. Precisamos conversar.
disse Helena. Já sei do que se trata. Rosa respondeu, secando as mãos no avental. Mãe, estamos muito preocupadas, começou Carmen. Esse comportamento não é normal. Pode ser sinal de alguma condição médica que precisa ser tratada. Vocês acham que estou ficando louca, afirmou Rosa sem rodeios. Não é isso, mãe, interveio Marta. Mas admita que está tudo muito estranho. As lonas, os gastos, o sigilo. E se eu disser que tenho um motivo muito bom para tudo isso? Então conta para a gente qual é o motivo, disse Helena. Rosa ficou em silêncio por um longo tempo. Olhou para cada uma das filhas, essas mulheres que ela havia criado sozinha, que haviam se tornado pessoas independentes e bem-sucedidas. Ela as amava mais que a própria vida, mas sabia que elas não entenderiam o que estava fazendo. Não ainda. Existe algo muito importante dentro desta casa, disse finalmente. Algo que pode resolver os problemas financeiros de toda a nossa família. Mas é um projeto delicado, que precisa de condições especiais para dar certo. Que tipo de projeto? Perguntou Carmen. Um projeto que sua tia Clemência me deixou antes de partir. As 3 filhas se entreolharam, surpresas. Tia Clemência, irmã mais nova de Rosa, havia falecido há 6 meses após uma longa batalha contra o câncer. Ela era botânica, formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, e havia passado a vida estudando plantas. O que a tia Clemência tem a ver com isso? Perguntou Marta. Ela me deixou uma responsabilidade muito grande, algo que ela vinha desenvolvendo há muitos anos. Mãe, fala logo de uma vez o que é. Helena estava perdendo a paciência. São plantas muito especiais que a Clemência desenvolveu. Ela me ensinou como cuidar delas, mas é um processo muito delicado. Preciso controlar a luz solar, a temperatura, a umidade. Por isso uso a lona durante o dia para criar um ambiente específico dentro de casa. As filhas ficaram em silêncio, processando a informação. Que tipo de plantas, mãe? Perguntou Carmen. Orquídeas, mas não são orquídeas comuns. A Clemência passou 20 anos desenvolvendo espécies únicas, que nunca foram catalogadas oficialmente. Quando elas florirem, vão valer uma fortuna. Mãe, isso parece... Helena começou a falar, mas Rosa a interrompeu. Parece loucura, né? Eu sei, mas a Clemência não era louca. Ela era uma das botânicas mais respeitadas do estado. E ela me mostrou os documentos, as pesquisas, tudo. Essas plantas valem mais do que vocês podem imaginar. Por que tanto sigilo, então? Perguntou Marta. Porque se alguém descobrir antes da floração completa, podem querer confiscar as plantas para a pesquisa. A Clemência me alertou sobre isso. Existem instituições que fazem esse tipo de coisa. Carmen suspirou profundamente. Mãe, com todo carinho, isso soa como uma daquelas historinhas que pessoas mal intencionadas contam para enganar idosos. Carmen! Rosa se levantou, ofendida. Sua tia era minha irmã. Vocês acham que eu não saberia distinguir se alguém estava tentando me enganar? Não é isso, mãe. Mas a senhora tem que admitir que é uma história muito incomum. Incomum, mas verdadeira. E se vocês não confiam em mim, pelo menos confiem na memória da tia Clemência. As filhas se sentiram culpadas por questionarem algo relacionado à falecida tia, que havia sido uma pessoa íntegra e estudiosa. Está bem, mãe, disse Helena. Digamos que acreditamos na senhora. Quando essas plantas vão florir? Nas próximas 3 semanas, se tudo correr bem. E depois disso? Depois disso, vocês vão entender por que fiz tanto mistério. As filhas foram embora ainda céticas, mas concordaram em dar mais algumas semanas para a mãe. No entanto, combinaram entre si que, se o comportamento continuasse após esse prazo, teriam que tomar medidas mais drásticas. Na segunda-feira seguinte, Rosa foi ao centro da cidade fazer compras e encontrou com seu Antônio, o dono da farmácia, que também era muito respeitado na comunidade. Dona Rosa, posso conversar com a senhora em particular? Claro, seu Antônio. Eles se afastaram para um canto mais reservado da farmácia. Dona Rosa, apareceu um homem aqui perguntando sobre a senhora. Rosa sentiu o sangue gelar. Que tipo de homem? Um rapaz bem vestido, de fora,
Disse que era pesquisador de plantas e que ouviu falar que a senhora poderia ter algumas espécies raras. O que a senhora respondeu? Disse que não sabia de nada, mas fiquei preocupado. Que história é essa de plantas raras? Rosa agradeceu a discrição de seu Antônio e saiu da farmácia com o coração disparado. Como aquele homem havia descoberto sobre as orquídeas? Clemência havia dito que isso poderia acontecer, mas Rosa não imaginava que seria tão rápido. Chegando em casa, ela verificou todas as plantas cuidadosamente. Algumas já começavam a mostrar sinais de que a floração estava próxima. Pequenos botões se formavam nas hastes, prometendo flores que logo revelariam toda a sua beleza e valor. Naquela tarde, Rosa notou um carro desconhecido parado na rua, com um homem observando sua casa. Ela fingiu não perceber, mas ficou muito nervosa. Clemência havia alertado que pessoas do meio científico poderiam tentar se apropriar das plantas antes que ela pudesse obter o reconhecimento e o valor financeiro adequado. À noite, Rosa ligou para Helena. Filha, acho que alguém descobriu sobre as plantas. Como assim, mãe? Rosa contou sobre o homem na farmácia e o carro na rua. Mãe, a senhora não acha que pode estar ficando paranoica? Helena, sua tia me alertou que isso poderia acontecer. Existe muita gente interessada em plantas raras. Mas, mãe, se essas plantas são legais, por que a senhora tem que escondê-las? Porque o mundo da botânica é muito competitivo. Se descobrirem sobre as espécies antes da floração, podem alegar que as plantas precisam ser estudadas em laboratórios especializados. Aí, eu perderia tudo. Helena não sabia mais o que pensar. A mãe parecia convicta do que estava dizendo, mas a situação toda soava muito fantasiosa. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Na semana seguinte, Rosa decidiu dobrar os cuidados com a segurança. Começou a cobrir a casa ainda mais cedo, às 2 da tarde em vez das 3, e demorava mais tempo para descobrir à noite. Também passou a verificar se havia carros estranhos na rua, antes de sair de casa. Mariana, a neta, veio passar alguns dias com a avó durante as férias e notou a mudança no comportamento dela. Vó, a senhora está muito nervosa ultimamente. É que estou na fase final do projeto, querida. É normal ficar ansiosa. Que projeto, vó? Mamãe disse que são plantas. Rosa olhou para a neta. Mariana sempre havia sido sua confidente, a neta que mais se interessava por suas histórias e conselhos. Quer ver, Mariana? A menina ficou surpresa. Era a primeira vez que a avó oferecia mostrar o que estava escondendo. Posso mesmo, vó? Pode. Mas tem que prometer que não vai contar para ninguém, nem para sua mãe. Ainda não é a hora. Mariana prometeu, curiosa para finalmente descobrir o segredo da avó. Rosa levou a neta até um dos quartos da casa, que normalmente ficava trancado. Quando abriu a porta, Mariana ficou boquiaberta. O quarto havia sido transformado em uma estufa improvisada. Dezenas de vasos com orquídeas ocupavam prateleiras improvisadas, cada uma em um estágio diferente de desenvolvimento. Um sistema de irrigação caseiro, feito com garrafas PET e mangueiras finas, garantia que cada planta recebesse a quantidade certa de água. Lâmpadas especiais forneciam iluminação controlada e termômetros espalhados pelo ambiente monitoravam a temperatura. Meu Deus, vó, sussurrou Mariana. Isso é incrível. Sua tia Clemência me ensinou tudo. Cada detalhe foi pensado para criar o ambiente perfeito para essas orquídeas. Mariana se aproximou de uma das plantas que já mostrava sinais de floração. Elas são realmente especiais? São únicas no mundo, Mariana. Sua tia gastou 20 anos desenvolvendo essas variedades. Quando florirem, vão ser as primeiras da espécie a existir. E valem muito dinheiro. Valem o suficiente para mudar a vida de toda a nossa família. Você vai poder fazer uma boa faculdade. Suas tias vão poder realizar sonhos que tiveram que deixar de lado por falta de dinheiro. Mariana ficou emocionada ao ver o carinho com que a avó cuidava de cada planta.
Era evidente que Rosa havia dedicado meses de sua vida a esse projeto, estudando, aprendendo, investindo seu tempo e dinheiro. Por isso a senhora coloca a lona para controlar a luz? Exato. Durante o dia, preciso criar uma penumbra específica. À noite, uso as lâmpadas para dar a iluminação que elas precisam. É um processo muito delicado. E por que não contou para as mamães? Rosa suspirou. Porque elas não entenderiam, Mariana. Acham que é loucura de velha. Preferem que eu conte depois de ter certeza de que deu certo. Mariana passou o resto da tarde ajudando a avó a cuidar das plantas. Rose ensinou sobre cada espécie, explicou as diferenças entre elas, mostrou as anotações detalhadas que fazia sobre o desenvolvimento de cada uma. Vó, a senhora é uma cientista, disse Mariana, admirada. Não, querida. Sou apenas uma mulher que está tentando honrar a memória da irmã e garantir um futuro melhor para a família. Quando Mariana voltou para casa, ficou dividida entre manter o segredo e contar tudo para a mãe. O que a avó estava fazendo era impressionante, mas também parecia muito arriscado para uma senhora de 68 anos. Alguns dias depois, Rosa recebeu uma visita inesperada. Dona Benedita, uma senhora de 80 anos que morava no outro extremo da cidade, apareceu em sua porta. Rosa, preciso falar com você sobre sua irmã Clemência. Rosa ficou tensa. Dona Benedita havia sido amiga de Clemência durante muitos anos. O que tem a Clemência, Dona Benedita? Um homem veio me procurar, fazendo perguntas sobre ela. Queria saber sobre as pesquisas que ela fazia, se ela tinha deixado alguma coisa para alguém. Que homem? Um rapaz de fora, disse que era de uma universidade. Mas alguma coisa nele não me cheirava bem. Muito insistente, sabe? Rosa convidou Dona Benedita para entrar, e as duas conversaram longamente sobre Clemência e suas pesquisas. A velha amiga confirmou que Clemência realmente havia desenvolvido espécies únicas de orquídeas e que sempre foi muito cautelosa sobre com quem compartilhava informações. Ela me disse uma vez que o trabalho dela poderia valer uma fortuna, mas que tinha que tomar cuidado com pessoas mal intencionadas. Que tipo de pessoas? Gente que se apropria do trabalho dos outros. Ela falava de casos de pesquisadores que tiveram descobertas roubadas por colegas ou instituições. Rosa se sentiu mais confiante ao ouvir a confirmação de Dona Benedita. Não estava imaginando perigos onde não existiam. Realmente havia pessoas interessadas no trabalho de Clemência. Naquela noite, Rosa decidiu acelerar o processo. As plantas estavam quase prontas para florir, e ela não queria correr o risco de alguém interferir no projeto quando faltava tão pouco. Começou a passar mais tempo no quarto das orquídeas, monitorando cada detalhe, ajustando a iluminação, checando a umidade. Suas costas doíam pelo esforço, mas ela não se importava. Estava tão próxima de realizar o sonho da irmã e de garantir o futuro da família. Uma manhã, Rosa acordou e notou algo extraordinário. A primeira orquídea havia começado a florescer durante a madrugada. Era uma flor pequena ainda, mas já mostrava cores que ela nunca havia visto antes. Um tom de roxo que parecia brilhar com luz própria, com veios dourados que percorriam as pétalas. Clemência, conseguimos, sussurrou Rosa, com lágrimas nos olhos. Durante os dias seguintes, mais orquídeas começaram a florescer. Cada uma revelava combinações de cores e padrões únicos. Rosa documentava tudo com uma câmera velha, tirando fotos de todos os ângulos possíveis. Foi então que ela notou algo preocupante. O carro desconhecido havia voltado a aparecer na rua, e desta vez, com mais frequência. Às vezes era um carro, às vezes outro. Rosa começou a suspeitar que estava sendo vigiada. Uma tarde, enquanto cobria a casa com a lona, Rosa notou que um dos homens dos carros estava conversando com Dona Conceição, a vizinha fofoqueira. Ela não conseguiu ouvir a conversa, mas viu dinheiro sendo trocado. Naquela noite, Rosa ligou para Helena, mais preocupada do que nunca. Helena, acho que descobriram sobre as plantas. Tem gente vigiando a casa. Mãe, a senhora tem certeza de que não está imaginando coisas? Helena, eu sei o que estou vendo. E mais,
Acho que subornou a dona Conceição para conseguir informações. Mãe, isso é muito sério. Se é verdade, a senhora precisa de ajuda. Preciso sim. Preciso que vocês venham para cá e vejam as plantas. É hora de contar toda a verdade. Helena percebeu o desespero na voz da mãe e concordou em ir para a Vila Esperança no dia seguinte junto com as irmãs. Mas Rosa não sabia que já era tarde demais. Naquela mesma noite, enquanto dormia, homens invadiram discretamente seu quintal e colocaram câmeras microscópicas direcionadas para as janelas da casa. Eles queriam confirmar o que havia lá dentro antes de tomar uma ação mais drástica. Na manhã seguinte, quando Rosa foi verificar as plantas, encontrou uma das câmeras que havia caído durante a instalação. Seu coração quase parou de bater. Eles realmente estavam sendo vigiadas. Rapidamente, Rosa começou a transportar as orquídeas para o porão da casa, um local mais seguro e escondido. Era um trabalho pesado para uma senhora de sua idade, mas ela estava determinada a proteger o legado de Clemência. Foi nesse momento que as 3 filhas chegaram e encontraram a mãe em pânico, carregando vasos de plantas para o porão. Mãe, o que está acontecendo? Perguntou Helena, assustada. Eles estão vindo atrás das plantas. Encontrei uma câmera no quintal. As filhas se entreolharam, preocupadas. Rosa parecia realmente em estado de paranoia. Mãe, mostra essa câmera para a gente, pediu Carmen. Rosa mostrou o pequeno dispositivo do tamanho de uma moeda. As filhas examinaram o objeto e Roberto, marido de Carmen, confirmou que realmente se tratava de uma câmera de vigilância. Isso é real, disse ele surpreso. Alguém realmente estava espionando a casa. Agora vocês acreditam em mim? Perguntou Rosa, com lágrimas de alívio nos olhos. As filhas finalmente compreenderam a gravidade da situação. A mãe não estava imaginando perigos. Havia realmente pessoas interessadas no que ela estava escondendo. Mãe, mostra para a gente essas plantas, pediu Marta. Rosa levou as 3 filhas até o quarto que agora estava sendo esvaziado. As poucas orquídeas que ainda restavam lá eram suficientes para deixar as filhas impressionadas. As flores eram realmente extraordinárias, diferentes de qualquer coisa que já haviam visto. Meu Deus, mãe, sussurrou Helena. Essas plantas são realmente especiais. Agora entendem por que fiz tanto sigilo? Perguntou Rosa. Entendemos, mãe. E pedimos desculpa por ter duvidado da senhora, disse Carmen emocionada. As filhas ajudaram Rosa a terminar de transferir todas as plantas para o porão. Era um espaço menor, mas mais seguro. Rosa havia preparado um sistema de ventilação improvisado e instalado as lâmpadas especiais para manter as condições adequadas. E agora, mãe? O que vamos fazer? Perguntou Marta. Agora vamos esperar que todas as plantas floresçam. Ainda faltam algumas. Depois disso, podemos contratar compradores sérios. A senhora sabe como fazer isso? Clemência me deixou uma lista de contatos. Pessoas confiáveis do meio científico que podem avaliar e comprar as plantas pelo valor justo. Nos dias seguintes, a família se organizou para proteger as orquídeas. Roberto instalou um sistema de segurança mais sofisticado na casa, e as filhas se revezaram para ficar com a mãe, garantindo que ela não estivesse sozinha. A vigilância externa continuou, mas agora eles sabiam que estavam preparados. Helena chegou a fotografar os carros e suas placas, criando um registro de evidências caso fosse necessário. Durante esse período de tensão, mais orquídeas floresceram. O porão havia se transformado em um jardim subterrâneo de rara beleza. Cores que pareciam impossíveis brotavam de cada planta, criando um espetáculo visual que deixava toda a família emocionada. Clemência seria tão feliz de ver isso, disse Rosa, contemplando suas criações. A tia está vendo, mãe, tenho certeza disso, respondeu Helena, abraçando a mãe. Foi então que Rosa tomou uma decisão corajosa. Em vez de esperar que todos os interessados mal-intencionados fizessem alguma coisa, ela decidiu antecipar-se. Ligou para o primeiro contato da lista de Clemência, Dr. Eduardo Martinelli, um renomado botânico da Universidade de São Paulo. Doutor Eduardo, aqui é Rosa Silva, irmã da Clemência Almeida. Dona Rosa, que surpresa receber sua ligação. Como está? Estou bem, doutor. Ligo porque preciso de sua ajuda.
A Clemência me deixou algumas plantas muito especiais e acho que chegou a hora de mostrá-las para alguém que entenda do assunto. Dr. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. Dona Rosa, a Clemência me falou sobre essas plantas algum tempo antes de falecer. Ela disse que eram espécies únicas, resultado de décadas de pesquisa. Exatamente. E agora elas estão florindo. Estão florindo? A voz do doutor ficou mais animada. Dona Rosa, isso é extraordinário. A Clemência passou a vida toda trabalhando com essas espécies. Posso ir até aí para vê-las? Rosa explicou sobre a vigilância e os problemas que estava enfrentando. Dr. Eduardo ficou preocupado, mas confirmou que conhecia os riscos do mundo da botânica. Infelizmente, existe muita gente desonesta nesse meio. Pessoas que se apropriam do trabalho alheio. Mas posso garantir que comigo suas plantas estarão seguras. Posso ir aí amanhã? Rosa concordou, mas pediu para que ele viesse discretamente e trouxesse documentos que comprovassem sua identidade e vinculação com a universidade. Na manhã seguinte, Dr. Eduardo chegou à Vila Esperança, dirigindo um carro simples para não chamar atenção. Era um homem de cerca de 50 anos, com cabelos grisalhos e um olhar inteligente atrás de óculos de armação dourada. Rosa o recebeu com cautela, verificou todos os documentos e só então o levou até o porão. Quando o doutor viu as orquídeas, sua reação foi imediata. Meu Deus do céu, sussurrou ele, aproximando-se cuidadosamente das plantas. Rosa, você tem ideia do que está cuidando aqui? Sei que são plantas especiais, mas não sei exatamente qual é o valor delas. Dr. Eduardo examinou cada orquídea com o cuidado de um especialista. Tirou fotos, fez anotações, analisou as cores e padrões únicos de cada flor. Rosa, essas não são apenas plantas especiais, são descobertas científicas revolucionárias. Cada uma dessas orquídeas representa uma nova espécie. Clemência conseguiu algo que poucos botânicos alcançam em uma vida inteira. E quanto elas podem valer? Dr. Eduardo fez alguns cálculos mentais. Considerando que são espécies únicas, completamente novas para a ciência, e que você tem documentação completa das pesquisas de Clemência, cada planta pode valer entre 50 e 100 mil reais. Rosa sentiu as pernas fraquejarem. Havia mais de 20 plantas no porão. Quer dizer que você está cuidando de um tesouro que pode valer mais de 1,5 milhão de reais, Rosa. As filhas que estavam acompanhando a conversa ficaram chocadas com o valor. Nunca imaginaram que o projeto da mãe pudesse ter essa magnitude. E como podemos vender essas plantas de forma segura? Perguntou Helena. Vou organizar um leilão especializado em São Paulo. Conheço colecionadores e instituições sérias que pagarão o valor justo por essas raridades. Mas antes, preciso catalogar oficialmente cada espécie e registrar a descoberta em nome de Clemência. Dr. Eduardo passou o resto do dia documentando as orquídeas. Explicou que o processo de catalogação levaria algumas semanas, mas que Rosa deveria continuar cuidando das plantas até que tudo estivesse pronto para a venda. E quanto aos homens que estão vigiando a casa? Perguntou Carmen. Vou usar meus contatos para descobrir quem são. Infelizmente, é comum aparecerem pessoas tentando se apropriar de descobertas valiosas. Mas agora que estamos cientes, podemos nos proteger adequadamente. Antes de partir, Dr. Eduardo deu instruções detalhadas sobre como continuar cuidando das plantas e prometeu retornar na semana seguinte com mais informações sobre o processo de venda. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Naquela noite, a família se reuniu para processar tudo o que haviam descoberto. Rosa estava radiante, mas também exausta pela tensão dos últimos meses. Mãe, a senhora é incrível, disse Marta, abraçando a mãe. Cuidou de tudo isso sozinha, enfrentou todas as dificuldades. Não foi fácil, admitiu Rosa. Várias vezes pensei em desistir, principalmente quando vocês começaram a achar que eu estava perdendo a cabeça. Nos desculpa por isso, mãe, disse Helena. A senhora estava protegendo o futuro de toda a nossa família e nós não soubemos confiar. Rosa sorriu.
sentindo-se finalmente compreendida pelas filhas. O importante é que deu certo. Clemência ficaria orgulhosa. Nos dias seguintes, a vigilância externa diminuiu consideravelmente. Dr. Eduardo havia usado seus contatos para identificar os homens como representantes de uma empresa que se especializada em adquirir descobertas científicas por preços muito baixos antes que os verdadeiros descobridores tivessem chance de obter o valor justo. São quase como atravessadores, explicou o doutor durante sua segunda visita. Eles ficam de olho em pesquisadores independentes e tentam comprar descobertas por uma fração do valor real. E agora? Agora que sabemos quem são e que você tem respaldo científico oficial, eles provavelmente desistirão. Não vale mais a pena para eles. Dr. Eduardo estava certo. Após alguns dias sem atividade suspeita, os carros pararam de aparecer na rua. Rosa finalmente pôde relaxar e voltar à sua rotina normal, mas agora com um propósito muito claro. 3 semanas depois, todas as orquídeas haviam florescido completamente. O porão havia se transformado em um jardim de rara beleza, com cores e padrões que pareciam desafiar as leis da natureza. Dr. Eduardo organizou a documentação oficial de cada espécie, registrando-as no Sistema Científico Internacional. Cada uma recebeu um nome científico que homenageava Clemência, Orchidaceae clementiae, seguido de numeração específica. Clemência será lembrada para sempre na botânica mundial, disse o doutor emocionado. Suas descobertas vão estar nos livros científicos para as próximas gerações. O leilão foi organizado discretamente em São Paulo, com a presença dos principais colecionadores e instituições botânicas do país. Rosa optou por vender apenas metade das plantas, mantendo as outras para continuar o trabalho de Clemência. O resultado superou até mesmo as expectativas de Dr. Eduardo. Cada planta foi vendida por valores entre 80 e 120 mil reais, totalizando um valor que mudaria para sempre a vida da família Silva. Rosa, você realizou algo extraordinário, disse Dr. Eduardo após o leilão. Não apenas preservou o trabalho de sua irmã, mas criou um legado científico que beneficiará muitas pessoas. Com o dinheiro da venda, Rosa pôde realizar sonhos que havia guardado por décadas. Reformou completamente a casa, transformando um dos quartos em uma estufa profissional onde continuaria cuidando das orquídeas restantes. Helena conseguiu abrir o pequeno ateliê de costura que sempre sonhou. Carmen pode fazer uma especialização em enfermagem que desejava há anos, mas que não tinha condições de pagar. Marta voltou a estudar, cursando administração para poder ajudar a família a gerenciar os novos negócios. Mariana, a neta, recebeu uma bolsa de estudos integral para cursar biologia, inspirada pelo trabalho da tia-avó Clemência e pelo exemplo de determinação da avó Rosa. A casa simples de madeira de Vila Esperança se transformou em um pequeno centro de referência em orquídeas raras. Rosa estabeleceu parceria com universidades para continuar as pesquisas de Clemência, e sua casa passou a receber visitas de botânicos de todo o país. A lona, que por tantos meses havia sido motivo de estranhamento e preocupação, tornou-se parte da história que Rosa contava com orgulho para todos os visitantes. Ela mantinha uma das lonas originais como lembrança dos meses difíceis quando precisou proteger sozinha o sonho da irmã. Dona Conceição, a vizinha fofoqueira, pediu desculpas por ter passado informações para os homens que vigiavam a casa. Ela não sabia que estava prejudicando Rosa e se ofereceu para ajudar no novo projeto. Dona Rosa, agora entendo por que a senhora fazia aquilo. Eu devia ter confiado na senhora em vez de ficar espalhando fofoca. Está tudo bem, Conceição. O importante é que tudo terminou bem. Neuza, a amiga fiel que havia oferecido apoio nos momentos mais difíceis, tornou-se parceira de Rosa no cuidado das orquídeas. As duas senhoras passavam tardes inteiras no jardim, compartilhando conhecimentos e histórias. Dr. Eduardo continuou sendo um parceiro científico, orientando Rosa nos cuidados com as plantas e ajudando a documentar novas descobertas que surgiam do trabalho contínuo. Um ano depois, Rosa recebeu uma homenagem da Universidade Federal de Minas Gerais por sua contribuição para a botânica brasileira.
Durante a cerimônia, ela falou sobre Clemência e sobre a importância de preservar o trabalho científico. Minha irmã Clemência sempre disse que a ciência é um trabalho coletivo que passa de geração em geração. Hoje, eu me sinto honrada por ter sido a ponte entre o trabalho dela e o futuro que ele proporcionará para muitas pessoas. A história de Rosa se tornou conhecida na região e depois em todo o estado. Jornalistas vieram de vários lugares para contar a história da senhora que havia protegido um tesouro científico, usando apenas uma lona e muita determinação. As orquídeas continuaram a florescer, cada vez mais belas e variadas. Algumas apresentaram características que nem mesmo Clemência havia previsto, sugerindo que o trabalho dela tinha potencial para ainda mais descobertas. Rosa estabeleceu um fundo de pesquisa em nome da irmã, destinado a apoiar jovens botânicos em suas descobertas. Mariana foi uma das primeiras beneficiadas, recebendo apoio para desenvolver sua própria pesquisa com plantas nativas do Brasil. A casa de madeira, que antes era apenas uma moradia simples, tornou-se um símbolo de perseverança e dedicação à ciência. Estudantes de botânica faziam excursões para conhecer o trabalho de Rosa e aprender sobre a história de Clemência. Nunca imaginei que nossa família pudesse ter um impacto tão grande na ciência, disse Helena durante uma das visitas científicas à casa da mãe. Nem eu, admitiu Rosa. Mas Clemência sempre dizia que nunca sabemos onde nossas ações podem nos levar. O importante é fazer o que acreditamos ser certo. 2 anos após a primeira floração, Rosa recebeu a visita de um grupo de estudantes universitários interessados em aprender sobre orquídeas raras. Entre eles, estava uma jovem que a fez lembrar muito de Clemência. A senhora se chama Ana, não é? Perguntou Rosa para a estudante. Isso mesmo, dona Rosa. Que coincidência bonita. Ana era o segundo nome da minha irmã Clemência. A jovem Ana mostrou tanto interesse e talento para a botânica que Rosa decidiu ensiná-la pessoalmente. Assim como Clemência havia ensinado a ela, Rosa começou a passar seus conhecimentos para uma nova geração. A ciência é assim, explicava Rosa para Ana, enquanto cuidavam juntas das orquídeas. Uma pessoa planta, outra cuida, outra colhe. Mas no final, todos participam da descoberta. Ana se tornou uma presença constante na casa de Rosa, ajudando nos cuidados diários e aprendendo sobre cada aspecto do trabalho científico. Era como se Clemência tivesse enviado alguém para continuar seu legado. Durante uma conversa com o Dr. Eduardo, Rosa expressou sua preocupação sobre o futuro das pesquisas após sua partida. Rosa, você criou algo muito maior do que apenas um jardim de orquídeas. Você criou um centro de conhecimento que vai continuar funcionando independentemente de qualquer pessoa. Isso é o maior legado que alguém pode deixar. Espero que seja verdade, doutor. Tenho certeza. Sua história vai inspirar muitas pessoas a valorizar a ciência e a perseverança. Rosa sorriu, sentindo-se realizada. Havia cumprido a promessa feita à irmã e muito mais. Transformara uma herança científica em um legado duradouro que beneficiaria gerações futuras. Em uma tarde de domingo, toda a família se reuniu na casa de Rosa para um almoço especial. 3 gerações estavam representadas: Rosa e suas filhas, os genros, os netos e até mesmo alguns bisnetos pequenos. Vó, conta de novo a história da lona, pediu um dos bisnetos, de apenas 6 anos. Rosa riu, divertida com a curiosidade da criança. Era uma vez uma vovó que precisava proteger plantas muito especiais. Todo dia ela cobria a casa com uma lona para que as plantas crescessem direito. Enquanto contava a história para os mais novos, Rosa olhava para as filhas e via nos olhos delas o orgulho e o amor que sempre existiram, mas que agora vinham acompanhados de um profundo respeito pelo que ela havia conquistado. Sabe o que mais me emociona nessa história? Disse Helena, dirigindo-se às irmãs. É ver que nossa mãe sempre foi uma mulher extraordinária, mas nós só conseguimos enxergar isso quando ela fez algo que o mundo inteiro reconheceu. É verdade, concordou Carmen. A mãe sempre teve essa força e determinação, mas nós achávamos que era teimosia.
O importante é que agora sabemos, disse Marta, e podemos aprender com o exemplo dela. Rosa, ouvindo a conversa das filhas, sentiu o coração cheio de gratidão. Não apenas por ter conseguido preservar o trabalho de Clemência, mas por ter reconquistado a confiança e a admiração da família. Naquela noite, depois que todos foram embora, Rosa caminhou até o jardim onde as orquídeas continuavam a florescer em toda a sua magnificência. A lona estava guardada em um canto, como uma lembrança dos meses difíceis, mas também como um símbolo da proteção que havia oferecido ao sonho de Clemência. Clemência, irmã, conseguimos, sussurrou Rosa para as estrelas. Suas plantas estão seguras, nossa família está bem, e seu trabalho vai continuar para sempre. Uma brisa suave balançou as flores, como se fosse uma resposta carinhosa da irmã falecida. Rosa sorriu e entrou em casa, sabendo que havia cumprido a maior missão de sua vida. Alguns meses depois, Rosa recebeu uma carta oficial da Sociedade Brasileira de Botânica, informando que uma nova espécie de orquídea havia sido nomeada em sua homenagem, Orchidaceae rosa silva. Era o reconhecimento de sua contribuição para a ciência brasileira. Agora eu e Clemência estaremos juntas para sempre nos livros científicos, disse Rosa emocionada, mostrando a carta para Ana, sua jovem aprendiz. A senhora merece, Dona Rosa. O que fez é inspirador. Não fiz nada sozinha, Ana. Tive a ajuda de Clemência, da minha família, do Dr. Eduardo, de você. A ciência é sempre um trabalho em equipe. Ana sorriu, compreendendo mais uma das valiosas lições que Rosa lhe ensinava diariamente. Com o passar do tempo, a história de Rosa se tornou um exemplo estudado em cursos de botânica e administração de todo o país. Era citada como um caso de perseverança, visão científica e gestão familiar bem-sucedida. Universidades começaram a oferecer bolsas de estudo em nome de Clemência Almeida e Rosa Silva, incentivando jovens a se interessarem pela botânica e pela preservação de espécies raras. A Casa de Madeira, em Vila Esperança, recebeu uma placa comemorativa da prefeitura, reconhecendo sua importância histórica e científica para o município. Rosa ficou emocionada ao ver que o lugar onde havia vivido tantos anos agora era considerado patrimônio da cidade. Durante a cerimônia de inauguração da placa, o prefeito fez um discurso sobre a importância do trabalho científico e da perseverança individual. Dona Rosa nos ensinou que grandes descobertas podem acontecer nos lugares mais simples, desde que haja dedicação e conhecimento. Sua história é um exemplo para todos nós. Rosa, aos 70 anos, continuava ativa e envolvida com as pesquisas. Havia se tornado uma referência nacional em cultivo de orquídeas raras, recebendo visitas de especialistas de outros países interessados em aprender suas técnicas. Nunca imaginei que chegaria tão longe, confidenciou Rosa para Helena durante uma de suas visitas semanais. A senhora sempre teve potencial para isso, mãe. Só precisava da oportunidade certa. Ou talvez precisasse da responsabilidade certa. Quando Clemência me confiou essas plantas, senti que não podia decepcionar. E não decepcionou. Pelo contrário, superou todas as expectativas. Rosa sorriu, olhando pela janela da cozinha para o jardim, onde as orquídeas continuavam a florescer, mais belas a cada estação. Durante uma visita de Dr. Eduardo, ele trouxe uma notícia surpreendente. Rosa, recebi uma proposta de uma editora para escrevermos um livro sobre a história das orquídeas de Clemência. O que acha? Um livro sobre nossa história? Não apenas sobre a história, mas também sobre as técnicas que você desenvolveu. As descobertas científicas, tudo. Seria uma forma de compartilhar esse conhecimento com o mundo inteiro. Rosa ficou pensativa. A ideia de ter sua história registrada em um livro a emocionava, mas também a deixava nervosa. Doutor, eu sou uma pessoa simples. Não sei se tenho conhecimento suficiente para escrever um livro. Rosa, você tem algo muito mais valioso que conhecimento técnico. Você tem experiência prática e uma história inspiradora. Se eu cuido da parte científica, você conta a sua experiência. Após conversar com a família, Rosa decidiu aceitar a proposta. O livro seria uma forma de honrar ainda mais a memória de Clemência e de inspirar outras pessoas
a valorizar a ciência. O processo de escrita levou 1 ano. Rosa passava horas relembrando cada detalhe dos meses difíceis quando cuidava das orquídeas em segredo, os desafios enfrentados, os medos e as esperanças. Ana ajudava Rosa a organizar os pensamentos e a documentar as técnicas desenvolvidas. Era um trabalho meticuloso, que exigia precisão científica, mas também sensibilidade humana. Dona Rosa, sua história vai motivar muitas pessoas, disse Ana durante uma das sessões de escrita. Espero que sim, querida. Se conseguir inspirar pelo menos uma pessoa a não desistir de seus sonhos, o livro já terá valido a pena. Durante a escrita, Rosa descobriu detalhes sobre o trabalho de Clemência que nem ela mesma conhecia. Doutor, Eduardo havia encontrado anotações antigas da botanista que revelavam a profundidade de suas pesquisas. Clemência estava décadas à frente de seu tempo, explicou o doutor. As técnicas que ela desenvolveu só agora estão sendo compreendidas completamente pela comunidade científica. Ela sempre foi muito inteligente, disse Rosa com orgulho. Desde pequena já mostrava interesse por plantas e natureza. O livro, intitulado As Orquídeas de Clemência, uma história de ciência e perseverança, foi lançado no início do ano seguinte. A cerimônia de lançamento aconteceu na própria casa de Rosa, transformando o jardim em um espaço cultural. Centenas de pessoas compareceram ao evento. Cientistas, estudantes, vizinhos, familiares e curiosos. Rosa, então, com 71 anos, assinou exemplares do livro com a mesma dedicação que havia cuidado das orquídeas. Este livro não é só meu, disse Rosa, durante seu discurso de lançamento. É de Clemência, da minha família, de todos que acreditaram neste projeto. É um livro sobre o poder da ciência e da união familiar. O livro se tornou um sucesso de vendas, especialmente entre estudantes de botânica e pessoas interessadas em histórias inspiradoras. Os royalties foram destinados ao fundo de pesquisa em nome de Clemência, ampliando ainda mais seu impacto. Mariana, que já estava se formando em biologia, foi escolhida para gerenciar o fundo de pesquisa. Era a continuação natural do legado familiar, passando de avó para neta através de gerações. Vó, nunca vou conseguir agradecer o suficiente por tudo que a senhora fez por nossa família, disse Mariana durante o lançamento do livro. Não precisa agradecer, querida. Só precisa continuar o trabalho. Esse é o melhor agradecimento que pode me dar. Com o sucesso do livro, Rosa recebeu convites para palestras em universidades de todo o país. Aos poucos foi perdendo a timidez e descobriu que gostava de compartilhar sua experiência com jovens estudantes. A ciência não é um privilégio de pessoas especiais, dizia Rosa em suas palestras. É um direito de qualquer pessoa curiosa e dedicada. O importante é não desistir quando as coisas ficam difíceis. Suas palestras sempre lotavam auditórios, não apenas pelo aspecto científico, mas principalmente pela história humana por trás da descoberta. Durante uma palestra na Universidade Federal de Minas Gerais, Rosa foi surpreendida pela presença de várias alunas idosas, mulheres que haviam voltado a estudar depois dos 60 anos, inspiradas por sua história. Dona Rosa, a senhora me deu coragem para voltar a estudar, disse uma senhora de 65 anos após a palestra. Se a senhora conseguiu fazer uma descoberta científica aos 68 anos, eu posso conseguir meu diploma aos 70. Rosa ficou profundamente emocionada. Seu exemplo estava incentivando outras mulheres a perseguirem seus sonhos, independentemente da idade. A idade é apenas um número, respondeu Rosa. O que importa é a vontade de aprender e crescer. 3 anos após a primeira floração das orquídeas, Rosa decidiu criar um programa de visitas educacionais em sua casa. Escolas da região passaram a trazer alunos para conhecer o jardim e aprender sobre botânica de forma prática. É importante que as crianças vejam a ciência como algo acessível e emocionante, explicava Rosa para os professores que acompanhavam as visitas. Durante essas visitas, Rosa sempre contava a história da lona, explicando como pequenos detalhes podem fazer grande diferença em um projeto científico. Vocês veem essa lona aqui? Dizia para as crianças, mostrando a lona original guardada como relíquia.
Essa simples lona protegeu descobertas que mudaram nossa compreensão sobre orquídeas. As crianças ficavam fascinadas com a história e sempre faziam perguntas curiosas que divertiam Rosa. Tia Rosa, a senhora ficou com medo quando estava cuidando das plantas sozinha? Perguntou um menino de 8 anos durante uma das visitas. Fiquei sim, querido. Tive muito medo de que algo desse errado, mas sabe o que me dava coragem? Era pensar na minha irmã Clemência e na promessa que fiz para ela. E se as plantas tivessem morrido? Aí eu teria tentado de novo. Na ciência, a gente aprende muito com os erros também. O programa educacional se tornou tão popular que Rosa precisou limitar o número de visitas para não prejudicar as plantas. Mas criou um sistema de agendamento que garantia que todas as escolas interessadas pudessem participar ao longo do ano. Ana, que já havia se formado e estava fazendo mestrado, tornou-se a principal assistente de Rosa no programa educacional. Juntas, desenvolveram atividades didáticas que tornavam o aprendizado sobre botânica mais divertido e acessível. Dona Rosa, a senhora criou uma verdadeira revolução educacional aqui em Vila Esperança, disse a diretora da escola municipal durante uma das visitas. Não foi minha intenção criar revolução nenhuma, riu Rosa. Só queria compartilhar o que aprendi. Às vezes as revoluções mais importantes começam assim, sem intenção, respondeu a diretora. Com 72 anos, Rosa continuava surpreendendo a todos com sua disposição e sua capacidade de inovação. Estabeleceu parcerias com floricultura da região para comercializar mudas de orquídeas comuns, gerando renda para a comunidade local. Mãe, a senhora não para nunca, brincava Helena durante uma das visitas familiares. Parar para quê? Enquanto tiver saúde e disposição, vou continuar trabalhando. Mas a senhora já fez tanto. Helena, quando você ama o que faz, trabalhar não é sacrifício, é prazer. A família havia se acostumado com a nova rotina de Rosa e com a constante presença de visitantes em casa. As netas e netos cresceram ouvindo histórias sobre botânica e ciência, desenvolvendo naturalmente interesse por essas áreas. 2 dos bisnetos de Rosa já demonstravam talento especial para cuidar de plantas, sugerindo que o legado científico da família continuaria por mais gerações. Vovó Rosa, quando eu crescer, quero ser cientista de plantas igual a senhora, disse Sofia, bisneta de 5 anos, durante um almoço de domingo. Cientista de plantas se chama botânica, querida, corrigiu Rosa sorrindo. E se você quiser mesmo ser botânica, vou te ensinar tudo o que sei. Promete? Prometo. Durante uma das visitas de Dr. Eduardo, ele trouxe uma proposta que surpreendeu até mesmo Rosa. Rosa, recebi uma oferta de uma universidade americana. Eles querem criar um programa de intercâmbio científico baseado em sua experiência. Como assim? Estudantes americanos viriam para cá aprender suas técnicas e jovens brasileiros iriam para lá apresentar as descobertas de Clemência. Seria um intercâmbio científico internacional. Rosa ficou impressionada com a magnitude da proposta. Doutor, quando comecei a cuidar das plantas da Clemência, nunca imaginei que chegaria tão longe. É isso que acontece quando ciência e dedicação se encontram, Rosa. Os resultados superam qualquer expectativa. Após consultar a família, Rosa aceitou participar do programa de intercâmbio. A primeira turma de estudantes americanos chegou no outono seguinte, ansiosos para aprender com a Lady of Orchids, como Rosa havia ficado conhecida internacionalmente. Welcome to Brazil, disse Rosa em inglês básico, provocando risadas carinhosas dos estudantes. Sorry, my English is not very good, but my orchids are beautiful. A barreira linguística não foi problema. A linguagem universal da ciência e da paixão pelas plantas criou conexões imediatas entre Rosa e os jovens visitantes. Durante as 2 semanas que passaram em Vila Esperança, os estudantes americanos aprenderam não apenas sobre técnicas de cultivo, mas sobre perseverança, trabalho em família e valorização de legados científicos. Mrs. Rosa, your story is inspiring people all over the world, disse Jennifer, uma estudante de Stanford, no último dia da visita. Ana traduziu para Rosa,
que ficou emocionada ao saber que sua história havia chegado tão longe. Diga para ela que agradeço muito, mas que o importante não sou eu. O importante é o que podemos aprender uns com os outros. O programa de intercâmbio se tornou anual, trazendo estudantes de diferentes países para conhecer o trabalho de Rosa. Em contrapartida, jovens botânicos brasileiros ganharam oportunidades de estudar no exterior, ampliando seus conhecimentos e criando uma rede internacional de pesquisadores. Mariana foi uma das primeiras beneficiadas, passando um semestre na Universidade de Harvard para apresentar as descobertas de Clemência e aprender novas técnicas de pesquisa. Vó, quando estou lá fora falando sobre nosso trabalho, sinto muito orgulho da nossa família, disse Mariana ao retornar da primeira viagem. E eu sinto orgulho de você, querida. Clemência ficaria radiante vendo o quanto você se desenvolveu. Com 73 anos, Rosa decidiu escrever um segundo livro, desta vez focado nas técnicas educacionais que havia desenvolvido para ensinar botânica de forma prática e acessível. Este livro é para os professores, explicou Rosa para Ana enquanto planejavam a estrutura do trabalho. Quero que outras pessoas possam replicar o que fazemos aqui. O segundo livro, Ensinando Ciência com o Coração, se tornou uma referência para educadores de todo o país. Rosa havia se tornado, sem perceber, uma pioneira em educação científica popular. Durante o lançamento do segundo livro, Rosa fez um discurso que emocionou toda a audiência. Quando comecei a cobrir minha casa com uma lona, há quase 5 anos, estava apenas tentando cumprir uma promessa para minha irmã. Não imaginava que isso me levaria a descobrir uma nova missão na vida, compartilhar conhecimento e inspirar pessoas. A plateia aplaudiu de pé, reconhecendo não apenas o trabalho científico de Rosa, mas sua contribuição para a educação e para a valorização da ciência no Brasil. O Jardim de Orquídeas havia se tornado oficialmente um centro de pesquisa reconhecido pelo governo estadual. Rosa recebeu verbas para ampliar as instalações e contratar assistentes especializados, transformando sua casa em uma pequena instituição científica. Nunca pensei que minha casa se tornaria um lugar tão importante, disse Rosa para Helena durante a cerimônia de reconhecimento oficial. A casa sempre foi importante, mãe. Agora o mundo inteiro descobriu isso. Com as novas verbas, Rosa pode construir uma estufa profissional no quintal, ampliando significativamente sua capacidade de cultivo e pesquisa. A estrutura simples de madeira onde tudo começou foi preservada como um símbolo histórico. Ana, que havia concluído o mestrado, foi contratada como coordenadora científica do centro. Era a concretização do sonho de Rosa de garantir continuidade para o trabalho. Dona Rosa, quero que saiba que vou cuidar deste lugar com o mesmo carinho que a senhora sempre teve, prometeu Ana durante a cerimônia de posse. Sei que vai, querida. Você aprendeu não só as técnicas, mas também o amor pela ciência. O centro passou a receber pesquisadores de várias universidades interessados em estudar as técnicas desenvolvidas por Rosa e as espécies descobertas por Clemência. O pequeno distrito de Vila Esperança havia se tornado um ponto de referência científica nacional. Durante uma conversa com o Dr. Eduardo, Rosa refletiu sobre a transformação de sua vida. Doutor, às vezes parece que estou vivendo a vida de outra pessoa. Como uma senhora simples do interior pode ter chegado tão longe? Rosa, você sempre teve potencial para isso. A ciência não escolhe lugar ou classe social. Ela escolhe pessoas dedicadas e curiosas. Então Clemência escolheu a pessoa certa para cuidar de suas plantas? Não tenho a menor dúvida disso. Rosa sorriu, sentindo-se finalmente em paz com todas as transformações que havia vivenciado. Com 74 anos, Rosa ainda mantinha sua energia e dedicação, mas começou a delegar mais responsabilidades para Ana e para a equipe do centro. Era uma transição natural, preparando o futuro da instituição. Ana, tenho uma coisa importante para te dizer, disse Rosa durante uma tarde tranquila no jardim. O que é, Dona Rosa? Quando eu não estiver mais aqui, quero que você saiba que este lugar é seu também. Você investiu tanto amor e dedicação quanto eu. Dona Rosa, não fala assim. Não fala.
Não estou falando de partir agora, querida. Estou falando de futuro. É importante planejar, garantir que tudo continue funcionando bem. Ana compreendia a preocupação de Rosa e prometeu que honraria a confiança depositada nela. Durante uma reunião familiar, Rosa anunciou sua decisão de criar uma fundação que garantisse a continuidade do trabalho científico e educacional mesmo após sua ausência. Quero que vocês saibam que cuidei de todos os detalhes legais, disse Rosa para as filhas. A fundação vai gerenciar o centro, manter os programas educacionais e continuar as pesquisas. Mãe, a senhora pensou em tudo, disse Carmen admirada. Aprendi com Clemência que cientista que se preza sempre planeja o futuro. A Fundação Clemência Almeida e Rosa Silva foi oficialmente criada no aniversário de 5 anos da primeira floração das orquídeas. A cerimônia de criação reuniu autoridades, cientistas, educadores e toda a família. Esta fundação representa não apenas continuidade, mas também evolução, discursou Rosa durante a cerimônia. Espero que nas próximas décadas ela inspire muitas outras pessoas a valorizar a ciência e a educação. Com 75 anos, Rosa reduziu suas atividades públicas, mas continuou envolvida diariamente no trabalho do centro. Suas manhãs eram dedicadas ao cuidado pessoal das orquídeas originais, uma rotina que mantinha por prazer, não por obrigação. Estas plantas me dão energia, dizia Rosa para os visitantes que perguntavam sobre sua disposição. Elas me lembram todos os dias do que é possível conquistar com dedicação. Ana havia se tornado uma cientista reconhecida nacionalmente, mas sempre creditava seus sucessos aos ensinamentos de Rosa. Dona Rosa recebeu um convite para dar uma palestra internacional sobre orquídeas raras, mas só aceito se a senhora for junto. Ana, você não precisa mais de mim para essas coisas. Está pronta para voar sozinha. Posso até estar pronta, mas não quero voar sozinha. Quero que o mundo conheça a mulher que me ensinou tudo. Rosa aceitou acompanhar Ana na conferência internacional, realizada no México. Foi sua primeira viagem internacional, aos 75 anos. Nunca imaginei que conheceria outros países, disse Rosa durante o voo, olhando pelas janelas do avião com curiosidade infantil. A vida sempre nos surpreende, Dona Rosa. Durante a conferência, Rosa foi recebida como uma celebridade científica. Pesquisadores de todo o mundo queriam conhecer a Orquídea Lady, que havia preservado descobertas revolucionárias usando métodos caseiros. Your story proves that science belongs to everyone, disse um professor da Universidade de Cambridge após a apresentação de Rosa. Ana traduziu, e Rosa respondeu com simplicidade. Diga a ele que ciência é igual amor. Quanto mais você divide, mais você tem. A frase de Rosa se tornou viral nas redes sociais científicas internacionais, sendo citada em artigos e palestras ao redor do mundo. De volta ao Brasil, Rosa encontrou uma surpresa preparada pela família. Uma exposição fotográfica sobre sua trajetória, instalada no Centro Cultural de Belo Horizonte. Mãe, queríamos mostrar para todo mundo a jornada incrível que a senhora fez, explicou Helena. A exposição, intitulada Da Lona à Ciência, a trajetória de Rosa Silva, contava toda a história através de fotografias, desde os primeiros dias com a lona misteriosa até os reconhecimentos internacionais. Rosa caminhou lentamente pela exposição, revivendo cada momento de sua transformação. Parou especialmente diante de uma foto, onde aparecia cobrindo a casa com a lona há 5 anos. Quem diria que aquela mulher assustada se tornaria tudo isso? Murmurou para si mesma. A senhora sempre foi tudo isso, mãe, disse Marta, que havia ouvido o comentário. Só precisava da oportunidade de mostrar. A exposição recebeu milhares de visitantes durante os 3 meses em que ficou em cartaz. Muitas pessoas saíam emocionadas, inspiradas pela história de perseverança e transformação. Durante esse período, Rosa recebeu centenas de cartas de pessoas de todo o país, contando como sua história havia mudado suas próprias vidas. Donas de casa que voltaram a estudar, jovens que se interessaram por ciência, famílias que se uniram em torno de projetos comuns. Dona Rosa, olha só quantas vidas a senhora tocou, disse Ana,
mostrando pilhas de cartas que chegavam semanalmente. Não fui eu que toquei essas vidas, Ana. Foi a ciência. Eu só fui o instrumento. Com 76 anos, Rosa foi convidada para ser embaixadora de um programa nacional de incentivo à ciência para a terceira idade. Era o reconhecimento oficial de que sua história representava possibilidades para todas as pessoas, independentemente da idade. Aceito ser embaixadora se puder levar uma mensagem clara, disse Rosa durante a reunião com os organizadores do programa. Nunca é tarde demais para aprender e contribuir. O programa Ciência Sem Idade, com Rosa como embaixadora, incentivou milhares de pessoas mais velhas a retornarem aos estudos ou a desenvolverem projetos científicos próprios. Durante uma das campanhas do programa, Rosa gravou um vídeo que se tornou muito popular. Tenho 76 anos e posso dizer com certeza, cada dia que acordo é uma oportunidade de aprender algo novo. A idade não é uma limitação, é apenas uma perspectiva diferente para olhar o mundo. O centro de pesquisas havia se tornado autossuficiente, gerando recursos através de vendas de mudas, consultorias científicas e programas educacionais. Rosa se orgulhava de ter criado algo economicamente sustentável. Dona Rosa, este mês tivemos nossa maior arrecadação, informou Ana durante uma reunião administrativa. Ótimo. Isso significa que podemos ampliar o programa de bolsas para jovens pesquisadores. A sustentabilidade financeira permitiu que o centro oferecesse bolsas integrais para estudantes de baixa renda interessados em botânica, criando oportunidades para pessoas que não teriam acesso de outra forma. Mariana, que já havia concluído o doutorado, assumiu a coordenação do programa de bolsas, garantindo que a tradição familiar de valorizar a educação continuasse. Vó, conseguimos aprovar 25 bolsas para o próximo ano, anunciou Mariana durante um almoço de domingo. 25 jovens que terão oportunidade de contribuir para a ciência, respondeu Rosa satisfeita. Clemência ficaria orgulhosa. Durante uma visita de rotina ao médico, Rosa recebeu exames que confirmaram que sua saúde continuava excelente aos 77 anos. Dona Rosa, os exames mostram que a senhora tem o coração de uma pessoa de 50 anos, brincou o médico. É o que acontece quando você faz o que ama, doutor. E qual é o segredo? Não existe segredo. Existe propósito. Quando você tem um propósito na vida, o corpo se adapta para cumprir. A resposta de Rosa ao médico foi registrada em seu prontuário e depois compartilhada em revistas médicas, como exemplo de envelhecimento saudável e ativo. Durante uma tarde de chuva, Rosa estava organizando os arquivos científicos quando encontrou as primeiras anotações que havia feito sobre as orquídeas de Clemência. Relendo suas próprias palavras de anos atrás, ela se emocionou. Dia 1. As plantas chegaram hoje. Estou com medo de não conseguir cuidar direito. Clemência confiou em mim. Não posso decepcionar. Como eu estava assustada naquele tempo, murmurou Rosa, sorrindo das próprias preocupações antigas. Ana, que estava trabalhando na mesa ao lado, levantou a cabeça. O que foi, Dona Rosa? Nada, querida. Só estava lembrando do começo de tudo. E o que a senhora sente quando lembra? Gratidão. Muita gratidão. Naquela noite, Rosa escreveu em seu diário atual: hoje completam 6 anos desde que recebi as plantas de Clemência. Se alguém me dissesse naquela época que eu me tornaria uma referência científica, que minha casa viraria um centro de pesquisas, que minha história inspiraria pessoas no mundo todo, eu diria que estava louco. Mas a vida tem dessas surpresas. Às vezes, tudo o que precisamos é confiar no processo e fazer nossa parte. Fim da história. Agora me conta o que você achou da história e de onde está nos acompanhando. Se tem alguma experiência parecida para compartilhar conosco, deixa nos comentários com palavras sinceras. Você acredita que Rosa fez as escolhas certas ao manter segredo sobre as orquídeas? Adoraremos ler sua opinião. Muito obrigada pela companhia. Não esqueça de deixar seu like e, principalmente, se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes.